Lucas. O que dizer sobre seus vídeos, Lucas? Mal pesquisado? Falta de argumentos? Na verdade, eu não sei dizer. Uma coisa que me ficou bem clara foi a falta de argumentos, definitivamente, da sua parte, que me soou tão grande que te fez recorrer à cartada do processo. Na minha opinião, quem usa a cartada processo, quando alguém simplesmente faz um vídeo discordando da opinião, ou no caso, como você quer alegar da sua teoria, para mim fica muito claro o quanto a pessoa gosta de opinar, mas não gosta que opinem. Mas, vamos lá. Oi. E aí, como é que vocês estão? Para quem não tá entendendo, deixa eu explicar aqui o que tá acontecendo. O Lucas Burn resolveu postar um vídeo falando por que o Twitter saiu do Brasil. E uma suposta teoria, segundo ele, que na minha opinião foi uma desculpa que ele usou para tentar atacar o Elon Musk e se posicionar a favor das decisões de Alexandre de Moraes. Só que isso é na minha opinião. Até porque ele alega ser apenas uma teoria, mas não mostra de quem ou de onde essa teoria surgiu e o que e como ele tomou conhecimento. Foi postado então pelo Lucas Burn esse vídeo aqui, e na primeira metade desse vídeo ele apresenta argumentos sem fundamentação prática no que diz a lei, apenas baseado em opiniões e artigos de jornalistas da UOL sobre o X ter sido banido do Brasil. E na segunda parte ele desenvolve a suposta teoria de que o Elon Musk usava o Brasil como laboratório para tentar descobrir até onde vai o poder de um bilionário. Só que o vídeo já foi retirado do ar. O Fabuloso postou então um vídeo dizendo o porquê o Lucas Burn estava errado, mostrou alguns pontos contraditórios na visão dele e opinou sobre este conteúdo. E eis que o Lucas Burn, mais uma vez, na minha opinião apenas, não contente em passar a primeira vergonha, resolveu tentar superar e passar uma ainda maior. Mas vamos lá, que eu quero explicar o porquê, na minha opinião, os dois vídeos do Lucas Burn são péssimos e terríveis. E o porquê, mais uma vez, na minha opinião, eu acho que o Fabi deu um contraponto até que interessante a toda essa questão. Eu tentei achar os vídeos para poder usar alguns trechos aqui, mas o Lucas Burn já apagou ambos os vídeos. A minha visão é a seguinte, que quando nós, mesmo que canais pequenos, nos proponhamos a fazer um conteúdo que envolva algum tema que seja sensível no momento, como foi o vídeo do Lucas Burn sobre a saída do X, é imprescindível que se haja uma pesquisa ampla sobre o assunto. Afinal de contas, a responsabilidade de passar a informação correta no conteúdo fica bem maior quando a gente leva em conta que este assunto está com uma alta demanda de procura e pode acabar alcançando muitas pessoas que vão levar aquilo dito por você como uma verdade. Mesmo que você diga que é apenas uma teoria, segundo o que o Lucas usou para se justificar, tendo informações corretas, consegue então apontar já as próprias falhas desta dita teoria. Mas o Lucas não fez nada disso, apenas tentou, e eu acredito, que foi por isso aproveitar o hype do assunto naquele momento. E mesmo que você diga, Lucas, que não era para ser um vídeo sobre política, comentar um assunto do momento de alta procura de informação, acaba tornando o seu vídeo um conteúdo político, até porque são políticas que criam as leis que todos que vivem no Brasil e as empresas que também atuam aqui precisam seguir. Não são os juízes e ministros que criam essas leis, são os políticos. Os juízes e ministros estão ali para aplicar as leis que já foram criadas. Então você, querendo ou não, acaba que o assunto político fica bem evidente especificamente neste tema no momento que ele foi lançado. Então deixa eu esclarecer aqui o primeiro ponto, que o Lucas diz que o Twitter descumpriu a lei no Brasil e foi banido. Mas não foi bem assim que a coisa aconteceu. Alexandre vinha mandando ordens de censura para o X sem a fundamentação básica que é pedido na lei do Marco Civil da Internet, que são as indicações de postagens que foram de fato ofensivas. Em nenhum desses pedidos de remoção de perfis continha essas informações de quais foram as devidas postagens que a pessoa estaria tendo ali retida pela rede social. Ela também não tinha o direito à defesa pela ordem e todo o processo ser conduzido sobre sigilo. Baseado nisso, a gente teria a quebra de duas leis aqui no Brasil. A primeira é o direito da ampla defesa, que é garantido pela nossa Constituição Federal de 1988, que diz no artigo 5º aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Como que as pessoas vão se defender de alguma coisa se elas não sabem do que estão exatamente sendo acusadas, já que o processo corre em total sigilo? O segundo diz respeito ao Marco Civil da Internet, que fala que não se pode banir ou censurar um perfil, mas remover postagens, sim, desde que se mostre especificamente quais são as postagens que infringiram a lei. O artigo 19 diz que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. E o interessante vem no inciso 1º, que diz que a ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. E nessa parte do inciso 1º, essa palavrinha aí é bem interessante, que é a nulidade. Você sabe o que significa nulidade, Lucas, em um processo? Resumidamente, a nulidade acontece quando há desrespeito às regras do processo e causa prejuízo a alguma das partes. Nesse caso, foi a quem estava tendo seus posts censurados e também a rede social, que era obrigada a retirar as postagens e o perfil inteiro das pessoas sem ter conhecimento específico do que exatamente a pessoa teria feito ali, considerado, pela justiça, um ato errado, fora da lei. Só que o problema maior aí é o seguinte: apesar de tudo que foi enviado ao X ser de forma jurídica considerado nulo, sem efeito nenhum por estar fora do processo legal, quem tem que decretar isso é o ministro. E você acha que o Alexandre de Moraes vai decretar nula uma ordem que ele mesmo enviou e escancarar que ele atropelou a lei para fazer a vontade dele? Aí o Lucas diz: mas o X não tinha representante legal no Brasil, ele quebrou uma lei. A Blue Sky também não tem, Xvideos não tem, a AMD não tem, a Intel também não tem. Será que essas empresas também vão ser proibidas de atuar no Brasil? Mas eu vou te dar uma colher de chá e vou usar uma das suas fontes preferidas de informação, que é o UOL, que tem uma matéria onde juristas dizem que nem toda empresa de internet precisa de representante legal no Brasil. Lendo a matéria, são juristas com o mesmo argumento de autoridade de que estudaram muito e se você for contra eles, você então é o mais esperto de todos. Tá escondendo essa informação justamente porque não favorece o lado dele. E fica nítida a manipulação do Lucas Burns, porque recentemente o Twitter criou aquele perfil @AlexandreFiles e lá eles postam a ordem que o Alexandre de Moraes deu e a lei que ele descumpriu ao dar essa ordem. Vamos lá, eu não me aprofundo nessa lei como um todo porque, mais uma vez, não era a ideia do vídeo. Se você acha que essa lei de fato não existe, é porque você entende mais que todos os ministros que votaram para manter a suspensão. Se você acha que entende mais que diversas pessoas que estudam anos sobre o assunto, parabéns, mano. Realmente eu escondi a informação e não tem respaldo legal para isso. Dizendo que o fato do X ser um site em que brasileiros postam coisas e vende umas assinaturas não caracteriza na lei a necessidade de representação legal aqui no país. O X até tinha representação legal no país, que ele precisou demitir todo mundo por risco à segurança, porque o Alexandre de Moraes estava ameaçando prender todo mundo, porque ele queria que os perfis fossem bloqueados. E o fato do X não querer cumprir essa ordem porque ela estava incompleta e sem direito à defesa, o que de acordo com a lei brasileira a tornaria nula, não teria valor nenhum. O Elon Musk, então, filho da puta como ele é, precisou, demitir a galera para não correr o risco desse pessoal ser preso. Porque o Elon Musk é um belo de um filho da puta, não é? Ele aceita censura na Índia e na Turquia, mas no Brasil ele não aceita. Tem uma diferença aí. As leis na Índia e na Turquia permitem sim a censura. Tá lá, escrito na lei. E na nossa Constituição ainda diz que isso daí não é permitido a censura. E mesmo na Índia, onde o X foi obrigado a fazer porque a lei diz que tem que ser assim, o X, mesmo fazendo os bloqueios, soltou um comunicado dizendo discordar totalmente disso. Então esse comparativo entre faz lá, mas não faz aqui, tem que ter muito cuidado, porque as leis de cada país influenciam. Até porque nos Estados Unidos, as empresas que atuam fora têm que seguir um negocinho que chama FCPA, que rege como essas empresas americanas têm que se comportar perante leis de outros países. E se eles quebrarem as leis desses países, são denunciados para o governo americano. Será que não foi por isso que o X não cumpriu as ordens nulas do Alexandre de Moraes e o Congresso americano acabou tendo que debater
sobre esse fato. Só que se você parar para olhar tudo isso, não é só um bloqueio de uma rede social. É algo que afeta diretamente não só milhões de pessoas no Brasil, como também a economia do nosso país. Imagina um artista que vendia suas artes lá no X com anos de perfil, muitos contatos, que do dia para noite perdeu tudo. Toda a rede, todos os seus contatos, todos os seus clientes que encomendavam artes, toda a estrutura que ele criou ao longo de anos para manter o seu sustento. Fora que essa confusão acaba gerando uma incerteza jurídica também sobre investidores estrangeiros no país, o que acarreta em menos dinheiro sendo colocado aqui no Brasil, que pode levar a muitos problemas futuramente, visto que 50% do fluxo de capital da nossa bolsa vem de capital estrangeiro. Já parou para pensar no tamanho do estrago que isso pode causar? E se você está colocando sua opinião na internet, você tem que ter ciência que vai ter gente que vai discordar e também concordar com você. Mas não é ameaçando as pessoas de processo que você vai resolver as coisas. Não aguenta as críticas, é bem fácil. Só apagar o canal e sair da internet. Agora, você quer ficar, tem que ter espaço para quem discorda também de você poder falar. E tudo que o cara fez foi dar o ponto de vista dele sobre o que você falou. Imagina se o Primo Rico então resolvesse te processar. Você ia conseguir provar tudo que você alegou no seu vídeo para um juiz? Tem certeza absoluta que você sairia vitorioso de um provável processo entre você e o Primo Rico? Se o Primo Rico te processasse por dano moral ou injúria, difamação, calúnia, alegando que o seu vídeo danificou a reputação e a honra dele, será que você teria a vitória nesse processo? Você tem certeza? Então, se você se propõe a estar na internet, esteja apto a ouvir o contraditório. Cresça, amadureça, enxergue o ponto de vista do outro lado, entenda as críticas, mesmo que você não concorde, porque nós aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Você errou nesse vídeo? Beleza, errou, bola pra frente, mas atenção ao timing e pesquisa no próximo, mas não vai ser atrás de desculpa de gente, era apenas uma teoria. Para falar do Elon Musk, que você vai conseguir convencer principalmente pelo momento em que está todo mundo revoltado com a decisão de uma pessoa só, que além de tudo, legislou em causa própria, aplicando uma multa de 50 mil para quem usar VPN, totalmente ilegal essa multa, porque os usuários não fazem parte do processo e não tem lei no Brasil que preveja isso. Então o cara basicamente criou uma lei nova do nada. Na minha opinião, você errou o time do seu vídeo, errou em se apoiar numa suposta teoria, e não é porque a primeira turma referendou a decisão do Xandão que tá dentro da lei. Vamos pegar o caso do Lula, por exemplo. Foi condenado em primeira instância, em segunda instância por 9 juízes, pelo Tribunal Superior, teve uma pena aumentada aí por 3 desembargadores, habeas corpus negado pelo próprio STF, só que do nada, o mesmo STF resolveu que não ia deixar mais ele preso, que iria descondenar. É legal? Tá certo isso? Não sei. Foi simplesmente um ato político, onde acharam uma brecha na lei e fizeram. E teve a ratificação do STF. Não esquece que foi você que tacou fogo nesse assunto quando você não conseguiu ouvir o contraditório à sua visão e se sentiu ofendido com uma opinião que contrariou a sua visão, chamando todo mundo de odiadores. Não é porque a pessoa não concorda com você que são pessoas movidas pelo ódio. São só opiniões diferentes. E na minha opinião, dessa história toda, o errado é você.